Olá, paz e bem. Vamos fazer mais uma Lexo Divina, uma reflexão do Evangelho de hoje, meditar no nosso coração, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo que nos ilumine, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, gente, a gente pode... no Catecismo da Igreja fala, né, que a nossa vida cristã é uma constante batalha espiritual. Então, a gente pode trazer ao nosso coração, né, reflexão sobre esse Evangelho, né, quando se fala aqui, né, ser expulso pelo dedo de Deus, né, expulso o demônio. Né, isso aí claramente é obra do Espírito Santo, né, quando Jesus fala isso. E esse evangelho vai falar, Jesus faz essa colocação, queria focar mais nisso, né? Como que a gente vai vencer as batalhas da nossa vida, né? As tentações, se não for pela ação do Espírito Santo. Jesus, ele era repleto do Espírito Santo. A gente pode ver para que Jesus veio, né? Como que Jesus é visto por nós na nossa vida espiritual, né? Nós por nossa força mesmo, é nós que conseguimos vencer as nossas guerras, nossas batalhas sozinhos, né? Será que a gente está preso, né? Dominado, né? Como Jesus cita aqui no Evangelho desse homem, né? Que ele era forte, mas bem armado, guardava a própria casa e seus bens estão seguros, né? Mas temos que ter cuidado que bens são esses, né? Temos que ter muito cuidado, né? O nosso coração está sendo dominado por quem? Como que o nosso coração ele está nessa busca desse homem mais forte que vem, né? Para poder quebrar essa força do mal. Às vezes a nossa vida pode estar sendo dominada pelo inimigo, né? Às vezes existe pecado que a gente não consegue se libertar e por nossas forças a gente vai conseguir. Não, é essa passagem bíblica, né? Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros, né? Aí a gente tem que ter cuidado. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, aí é Cristo Jesus. Então a nossa vida, às vezes, ela está permeada, dominada pelo inimigo, muitas vezes, né? Situações que o ser humano não consegue se libertar, não consegue se sair e vive uma eterna opressão. Então a gente precisa convidar, né? A gente precisa chamar por Jesus Cristo.
no nome de Jesus Cristo, a gente ter a graça da libertação. Só Ele. Porque o demônio ele é forte, é inteligente. Sozinho nós não conseguimos. E às vezes a gente pode estar pensando, mas eu estou bem. Tem áreas da nossa vida que a pessoa pode estar presa, né? Dominada por esse mal. Né? Dominada por esse homem forte que se fala aqui. Guardava a casa, a própria casa e seus bens estavam seguros. Mas a gente precisa convidar o Cristo Jesus, esse homem mais forte. Ele vem e vence, arranca-lhe as armaduras da qual o homem ele confiava. Porque às vezes o inimigo ele cresce, né? Quando ele domina a nossa vida, em certa área da nossa vida, quando ele domina, né? Consegue trabalhar até um perigo na vontade, para se sair Cristo Jesus. Sem Jesus a gente não consegue. As tribulações, as ansiedades também, que muitas vezes é pura tentação. E a gente precisa conhecer Jesus, amar Jesus. Quanto mais a gente busca o coração de nosso Senhor, mais feliz nós somos, mais paz nós teremos. Eu quero citar aqui uma passagem de Jesus, outra passagem que tem tudo a ver com o evangelho de hoje, né? Foi entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso que é pelo dedo de Deus que ele expulsava o demônio. Cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. E a gente temos que ser pessoas repletas do Espírito Santo para que a vontade de Deus se realize na nossa vida, para que as nossas ações ela possam dar frutos. Se não for o Espírito Santo, a gente se perde. A gente vai ficar com o nosso orgulho em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, ideais, tudo que é da carne, né? Do coração do homem. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, a recuperação da vista aos cegos, para destituir a liberdade aos oprimidos. Libertar o oprimido. O silêncio das pessoas muitas vezes, nas suas guerras, suas batalhas, que não pode compartilhar com ninguém, muitas vezes não consegue ir até um sacerdote se confessar, precisa clamar o Espírito Santo, né? O príncipe da verdade, né? Jesus é o príncipe da paz e o Espírito Santo é o nosso advogado. O Espírito Santo é a verdade do Pai. O Espírito Santo, ele clareia a nossa mente, o nosso coração. E ele quer a paz. Você quer ter paz na sua vida? Clame o Espírito Santo. Você quer ser feliz na sua vida? Clame o Espírito Santo. Mesmo diante das guerras, das tribulações, você vai ter no seu silêncio da sua alma paz. Quando o ser humano ele se afasta dos sacramentos, né? Se afasta da intimidade com Deus, a vida é uma vida permeada de medo, permeada de ansiedade, e isso vai destruindo o nosso coração. Isso destrói. E é onde a gente temos que se recorrer em Jesus Cristo. Senhor, toca em mim. Fazer essa súplica, nosso Senhor. Toque em mim com o teu dedo. Toque em mim com tuas chagas. A gente precisa verbalizar. E muitas vezes a gente precisa, às vezes, também fazer orações de renúncia. Existem muitas orações de cura e libertação que a gente precisa verbalizar, fazer essas orações na nossa vida, para a gente conseguir a libertação de todas essas amarras que esse mal que dominou essa casa é o coração da gente, às vezes, na verdade, pelo pecado, por tantas coisas. E o demônio nos domina, né? Igual um animal, né? Um cavalo que está com aquele bride. A gente não é assim, a gente tem que estar livre em Jesus Cristo. O Espírito Santo que tem que dominar a nossa vida. O Espírito Santo que tem que dominar o nosso coração. Eu me recordo da história do Padre Rufus, que ele estava fazendo um exorcismo e ele não estava tendo
não estava conseguindo libertar a pessoa, né? E tentou, rezou, fez tudo, mas não conseguiu. E o que ele fez? Ele foi para o quarto dele, foi para o quarto, se prostrou, né? E foi suplicar a Deus sabedoria. Jesus foi e falou com ele, né? Que ele precisava da oração, né? A oração é fundamental na nossa vida. E aí o nosso revelou para ele que aquele espírito do mal não obedecia porque ele era surdo. E eu acho que esses são os mais perigosos, né? Que consegue dominar a nossa vida sem estripulia, sem gritos, sem nada, no silêncio. E é aí que onde está a batalha, a nossa guerra. Que nada é exposto, né? Então é fundamental a gente na nossa vida, para viver uma vida em paz, clamar o Espírito Santo, né? E a gente tem as tribulações, temos as nossas guerras, nossas batalhas, mas quando a gente clama o Espírito Santo, a gente chama o nosso Pai, o Paizinho do céu, o Paizinho querido, e nosso Senhor vem ao nosso encontro, e vem ao encontro da nossa necessidade, da nossa miséria. Às vezes a gente, pela falta da vida da oração, pela falta da comunhão com Deus, muitas vezes, a fé, a gente pode perder a fé. E o que a gente tem precioso é a nossa fé. Guardar a nossa fé. Nós precisamos guardar esse amor, essa certeza da existência de Deus que nos ama. Porque o demônio, ele é inteligentíssimo e expert na questão de lançar para o coração do homem, para o nosso coração, que Deus não nos ama. Ou então somente superficial. Não é verdade? A gente pode pregar, falar do demônio e tal, etc. Mas é tudo ali superficial, não é no coração. O demônio, ele sabe da Bíblia, ele crê na Bíblia, sabe, mas não acolhe no coração. A gente temos que acolher no nosso coração. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos que vivenciar isso. Deus nos criou para nós o conhecermos. E se a gente não buscar conhecer a Jesus, conhecer aquele que nos criou por amor, a gente vai ficando nessa escravidão. O mal, esse homem forte que fala que domina essa casa, né? Armado, que guarda a própria casa, ele vai tomando conta da nossa vida. E ele pode dominar, né? E isso que não pode acontecer. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo na luz da graça. Na luz da graça de Deus. E queria colocar também assim, né? Uma vez eu vi o professor Felipe Aquino falando que o demônio nos atenta muito por imaginação. Ele lança uma imaginação sobre algo, sobre nós, sobre uma pessoa. E a gente tem que estar atento a isso. Temos que estar atento, temos que estar com as nossas armas, né? Que é a oração, para vencer. Às vezes a imaginação, a tentação é tão forte que o demônio faz como se aquilo fosse verdade. É uma imaginação de algo. Por exemplo, posso citar exemplos? Você está doente. A pessoa está prestes a fazer um ultrassom, né, mas ele tem a certeza que está doente. Outro tem a certeza que vai morrer. Entende? E isso é uma opressão, isso é uma tentação. E isso vai mostrando que a nossa fé está pequena, que a gente não está confiando, buscando o reino de Deus. Confiar inteiramente no Senhor é entregar a nossa vida. E isso vai nos consumindo, vai nos matando. A angústia, aquele medo, o desespero vai dominando. Também, por exemplo, casal, traição, né? O sentimento de ser traído. Isso domina o coração. Né? E isso vai para trabalho, né? Alguém falou mal de mim, alguém colocou uma macumba em mim, algo desse tipo, entendeu? Então temos que estar atento essa fala do professor Felipe Aquino, né? Ele diz que o demônio nos atenta por imaginação. Essa imaginação vem de onde? A gente temos que pensar, né? Essa imaginação, vamos avaliar, tirou a minha paz? Temos que ter discernimento. Tira a paz, tira aquela felicidade que a gente tem. Isso em todas as áreas da nossa vida, gente. É na nossa vida espiritual, é com nós mesmos, como a gente se acha. E tem muita gente que precisa olhar no espelho e dizer assim, olha, Deus criou
você, dizer o próprio nome, a imagem e semelhança de Deus. Precisa verbalizar isso todo dia para se amar. Entender que foi criado dentro do coração de Deus, no mais íntimo no coração de Deus, de que quando Jesus estava na cruz, lembrou de você. E se a gente não meditar isso no nosso coração, o distanciamento. E aí o demônio pode dominar nossas vidas, né? Vai dominando, vai tomando posse. Mas a gente temos que chamar esse Cristo Jesus, o príncipe da paz, para vir reinar em nosso coração, reinar em nossa vida e nos dominar. A gente tem que ser dominado pela graça de Deus, conduzido pelo Espírito Santo em todas as nossas atitudes. Principalmente no nosso interior, na nossa consciência, na nossa forma de ver as pessoas, na forma de a gente ver a nós mesmos. Às vezes a pessoa não se odeia. Então, a gente temos que entender que Deus nos ama. Então, quanto mais a gente aproxima desse amor de Deus, a gente mais aproxima desse Cristo Jesus que libertou esse homem, mais a gente vai nos amar. E a gente amando a Deus, naturalmente a gente nos ama. E é assim que funciona. Por quê? Porque nós só somos plenamente felizes quando a gente encontra essa verdade. E qual é a verdade? Deus nos criou no seu amor. Deus criou por amor. Quando a gente foi concebido, né, no ato, né, conjugal, nossos pais, ali Deus estava presente, Deus já nos amava, Deus já nos conhecia. Interessante, a gente sabe disso, né? Não foi nós que amou a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Mas isso a gente não repete no nosso coração, a gente esquece disso. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. A gente consegue entender isso? Não foi nós que conhecemos a Deus primeiro. Foi Ele. Ele já nos amava. Ele já nos acompanhava. Ele já acolhia a nossa dor. Ele já estava do nosso lado a todos os momentos da nossa vida. É certo que as pessoas que nos cercam muitas vezes são as pessoas que mais nos ferem, né? E causam traumas e feridas na nossa vida, que leva anos muitas vezes. Mas é preciso a gente perdoar. É preciso a gente apresentar essa nossa miséria, todas as nossas feridas no coração de Jesus, para que essas mãos brilhosas de Jesus, né, suas chagas possam tocar o nosso coração. Só Ele, gente, pode nos curar e nos libertar. Esse homem foi liberto dessa possessão, mas a gente pode ser liberto, às vezes, de nós mesmos, do homem velho, da mulher velha, que às vezes só pensa desgraça. Às vezes só tira as coisas ruins do coração. E a gente precisa expulsar isso e deixar esse homem forte. Esse homem, como diz aqui. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava. Olha isso aí. Quebrar essas amarras do inimigo da nossa vida. E experimentar o amor de Deus não tem coisa melhor. Quando a gente experimenta, quanto mais a gente conhece, né, o amor de Deus, quanto mais a gente experimenta o amor do Pai, mais a gente é feliz. Mais a gente temos paz nesta terra. Menos a gente está preocupado com as conquistas, com as coisas. A gente vai vivendo hoje, amando a Deus, conhecendo a Deus. A gente quer o quê? O abraço, o calor do abraço do Pai. A gente quer estar próximo dele, próximo de Deus Pai, próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. E repleto, cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes podem estar com uma tipo de opressão. O demônio trabalhou tanto, né? Existem várias infestação, possessão, essas coisas. Mas muitas pessoas às vezes não conseguem se libertar, não conseguem se sair, não conseguem orar, não conseguem buscar a Deus. E aí os evangelizadores têm que fazer parte, né? Rezar o cenáculo, o terço nas casas, o terço é fundamental, e consagrar as famílias a Nossa Senhora, né? Consagrar as famílias à Virgem Maria. Aonde a Virgem Maria chega como em boda de Caná, a graça acontece, o milagre acontece. E é uma batalha, gente, é uma batalha. Todos, ser humano, todos nós temos as nossas guerras. O demônio sempre está de olho na gente.
né? Para nos destruir, né? Para nos ver tristes, abatidos. Mas mesmo se a gente ficar triste, a gente ficar abatido, a gente temos que fazer o quê? Orar. A gente tem que verbalizar o nome de Jesus e não alimentar aquela dor, aquela tristeza. Nós temos que se ajoelhar, se prostrar. Senhor, dai-me o teu abraço. Socorrei-me, Jesus. E Ele vem. A gente precisa fazer isso. E não se alimentar, ficar alimentando daquela tristeza, da agonia, das pessoas que nos fez maldade, das pessoas que nos traíram, das pessoas que esqueceram da gente, a gente se acha esquecido, mas a gente vai perdendo a essência, né? Eu vejo assim, quando a gente vai focando muito no que as pessoas acham da gente, né? Dessa forma, a gente perde, né, aquilo que é mais belo, né, que Deus está pronto. É a fé, gente, parte da fé. Né? Aí vai o que? Vai a gente ir no Santíssimo Sacramento, vai receber a Eucaristia, fazer uma excelente ação de graça, vai rezar um terço em família, né? Vai ler a palavra, fazer uma lex divina como essa. Tudo isso vai alimentando a nossa alma, alimentando o nosso coração. Voltando aqui um pouco para o Evangelho. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Isso acho que machucava muito o coração de Nosso Senhor. A diferença, né? A diferença de Zaqueu, né? Desce depressa. A diferença de Pedro, que aqui já estava existe muito, acho, muita formação da Igreja Católica, de teologia, do catecismo a respeito dessa fala dos fariseus, né? Mas eu vou tentar, na minha simplicidade, no que eu sei, né? Eu vejo mais como uma dureza do coração. Coração inveja, maldade, né? Desejo de matar, né? Tudo isso. O coração de pedra. Né? E a gente temos que ter um coração de carne. Temos que ser totalmente ao contrário, temos que ser dócil à vontade de Deus. Temos que estar aberto, disposto àquilo que Deus quer. Estar disposto ao que Deus quer é abraçar Jesus. É contemplar o olhar de Jesus. É encontrar Jesus Cristo. É clamar o Espírito Santo. E essa é a verdadeira paz. E aqui, essa questão dessa inveja, tudo que envolve esses homens, eu vejo que isso consumia, destrói a tristeza, a inveja, tudo isso, né? E temos que ser ao contrário, temos que ser leves, temos que sempre focar em quem? Em conhecer mais o nosso amigo Jesus Cristo. Como eu falei na última reflexão do Evangelho, na outra vez que eu fiz, né? Aquelas palavras que Jesus falou, né? Pedro, tu me amas. A gente temos que buscar que Jesus direcione a palavra para nós. Imagina, é isso. Como na ceia, o discípulo amado reclinou a cabeça no coração de Jesus, escutou o coração de Jesus. A gente pode colocar a mão no tabernáculo, no sacrário, entregar o nosso coração e sentir e receber as graças de Deus. Mas muitas vezes não consegue. É o distanciamento. Primeiro vai ter aquela batalha, guerra espiritual na mente. Deus existe? Deus me ama? O que é que eu vi nesse mundo? Tem que ser ao contrário. Temos que correr ao encontro do Senhor. Temos que se prostrar, reconhecer a nossa miséria, entregar a nossa vida àquele que de fato nos ama de verdade. Então, meus irmãos, guarde a fé no seu coração. Não perca a sua fé. A sua fé é tudo na sua vida. Guarde ela como o maior tesouro neste mundo que você possa ter, para você conseguir vencer, trilhar o caminho desta vida, neste mundo, com mais leveza, com mais paz no coração. Que Deus abençoe a todos nós.